Bem, irmãos, é chegada a hora para mais um culto. Como habitual, vou pedir que todos os irmãos se coloquem em pé, enquanto eu aqui vou me ajoelhar, pedindo a bênção de Deus para este culto e a sua orientação. Amém. Bem, irmãos, para a honra e para a glória de Deus, vamos entoar o hino número 173. É um hino pouco conhecido e praticamente neste hino contém uma oração. Precisamos também aprender e também atentar ao significado de cada palavra. Vamos então, o hino número 173. Bem, irmãos, um hino muito bonito, em que reconhece o que nós somos e que precisamos de Cristo e do seu sangue. Então, para meditação, vamos pedir que todos abram a Bíblia em Romanos, no capítulo 13 e o versículo 20, para a introdução do tema. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Amém. Então, pedir a toda a congregação que se possa ajoelhar e pedir à irmã Maria Luísa que nos dirija em oração, pedindo a Deus a sua bênção para o programa. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, que habitas nos mais altos céus, ó Senhor do Universo, a Te quero dar toda a honra, louvor e majestade. Amém. Senhor que estás no céu, agradeço-te, bondoso Pai, por estarmos na Tua casa de oração neste Teu santo dia de sábado, para Te honrar e louvar e bendizer o Teu nome. Amém. Pai Santo e Pai Justo que estás no céu, Te peço, ó Deus, que venhas tirar o pecado dentro de nós. Amém. Que venhas colocar a Tua lei no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos honrá-la, Senhor, e que possamos, Senhor, cumpri-la, guardando os Teus mandamentos, assim como Tu pedes. Deus eterno Pai, dá-nos essa força, dá-nos essa coragem, Senhor, para levar a verdade àqueles que andam no erro, Senhor, para que eles possam arrepender e virem se entregar a Ti. Amém. Deus, faz de nós os missionários vivos na nossa vida, Senhor, que nós possamos dar bom testemunho de Ti àqueles que nos rodeiam. Purifica a nossa mente, purifica os nossos corações. Amém. Toma conta de nós que somos necessitados de Ti. Nós sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Amém. Que estás no céu, vivifica-nos com o Teu Santo Espírito e anima-nos na fé, Senhor. Amém. Aumenta a nossa fé e aumenta a nossa esperança, porque Tu és o Senhor da vida, Tu és o Senhor do universo. Amém. Deus eterno Pai que estás no céu, perdoa, Senhor, os nossos pecados
Ajuda-nos a sermos mansos e humildes de coração e a sermos tementes ao teu nome. Amém. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Bem, os irmãos podem tomar os vossos lugares. Dou graças a Deus por aqui me encontrar com os irmãos e agradeço a todos os irmãos para que neste dia de sábado Deus colocou nos vossos corações em ouvir a palavra de Deus neste local à parte, neste dia em que Ele santificou e abençoou. Bem, irmãos, o tema de hoje é a continuação do tema que foi dado há 2 semanas atrás, que foi a lei de Deus. Nós falámos sobre o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o amor a Deus, sobre todas as coisas, o amor ao próximo, que era a segunda parte. E falámos ali mandamento por mandamento. E este é a continuidade. Aquele estudo é a continuação deste. Eu queria apresentar este estudo, mas eu senti o desejo de preparar primeiro o caminho para chegar a este estudo. Primeiro falámos na lei de Deus e agora os irmãos repararam que aqui está a lei de Deus e a cruz ao lado. E vamos ver que ligação há entre a lei de Deus e a cruz, porque o tema de hoje é a lei de Deus e sua justiça. Bem, irmãos, para começar, vamos, por exemplo, ver onde iniciou a transgressão da lei de Deus. Onde é que foi o afastamento de Deus e qual era o mandamento de Deus. Nós podemos ir lá ao Éden, onde houve um teste de fidelidade dos nossos primeiros pais a Deus. Nós vemos que Deus criou todas as coisas e o relato bíblico diz que tudo era muito bom. Mas vemos que Deus colocou no meio do jardim, está no capítulo 2, no versículo 9, diz que no meio do jardim Deus colocou, além de todas as árvores que era para alimento, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma prova de fidelidade dos nossos primeiros pais para com Deus. Se realmente eles eram fiéis a Deus e se amavam a Deus de todo o coração e se aceitassem a misericórdia e o amor de Deus. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Aqui está o mandamento de Deus para nossos pais. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porquê? Porque no dia em que dela comerdes, o que é que diz? Certamente morrerás. Então Deus dá uma prova aos nossos primeiros pais. Ele oferece todas as coisas, todas as árvores para ele comer livremente e pede-lhe uma coisa só: fidelidade, amor de livre e espontânea vontade. Então vemos aqui que se o homem desobedecesse a Deus, tinha uma consequência. Qual era a consequência? Morrer. Certamente morrerás. E o que é que aconteceu o relato? Transgrediram. A Eva transgrediu, incentivou o marido também a transgredir e ambos transgrediram. Então, a partir daí, veio a morte. E será que foi assim? Deus deixou o homem entregue por si mesmo? O que é que mostra aqui nesta lição, irmãos? A importância da obediência a Deus. Porque quando o homem transgrediu a lei de Deus, primeiro, duvidou da palavra de Deus. Segundo, atentou a um desconhecido. Obedeceu a um desconhecido, que é a Satanás, a serpente. Feito isso, tiver a conclusão: expulsar do jardim do Éden, e a morte e a miséria virá agora sobre toda a humanidade. Bem, no meio deste relato, nós vemos uma condição que veio à humanidade. Diz aqui: o mundo que Deus fizera estava manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudesse escapar os que tinham transgredido o quê? A lei de Deus. Mas, irmãos, Deus não nos deixou o homem nesta condição à miséria e, por fim, à morte. No imenso e infinito amor de Deus já havia um plano para reconciliar o homem que transgrediu a lei de Deus. E vamos ver o que é que se passou por detrás de tudo isto. O que é que nos mostra aqui o relato? Isto é tirado do livro Patriarcas e Profetas. Nos diz assim:
O Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado de piedade pela raça decaída. Seu coração moveu-se de infinita compaixão ao erguerem-se diante dele os ais do mundo perdido. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus quebrantada exigia a vida do pecador, porque o salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão da lei que leva à morte. Diz assim, em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações, visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus. Unicamente um ser igual a Deus poderia fazer a expiação por sua transgressão, pela transgressão do homem. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir a maldição da lei, o homem decaído, e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria agora sobre si a culpa e a ignominia do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Então, irmãos, o que é que vemos aqui? O amor infinito de Deus não deixar o homem entregue a si mesmo. Deus mostrou o que verdadeiramente é e o que verdadeiramente teria que passar para resgatar de novo o homem que transgrediu a lei de Deus. E sabemos que a transgressão da lei de Deus era a miséria e, por fim, a morte. Não havia mais esperança. Então é manifestada agora uma esperança para a humanidade. Alguém teria que ser morto. Porque Deus disse no dia em que ele comer, certamente morrerás. Mas parece que eles não morreram, não era? Porque alguém morreu, se ofereceu para morrer no lugar do pecador. De Adão e Eva, assim como em meu lugar. Irmãos, eu pus esta imagem aqui de um cordeiro com mancha, mas aqui parece um mapa do mundo. Porque este cordeiro foi morto por causa de toda a humanidade. Adão e Eva era a única humanidade que existia na Terra. Mas toda a sua descendência tinha uma recompensa, a morte e miséria. Mas foi por causa de toda a humanidade que Deus deu seu Filho para morrer e resgatar a humanidade de novo. Irmãos, vamos ler Isaías 53, versículo 4 e 5 e ver o que é que está escrito. Mas não vamos ler isto como está escrito na Bíblia. Vamos ler isto na primeira pessoa, a falar sobre mim e não sobre os outros. Diz assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si, e eu o reputava por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das minhas transgressões e moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, então, eu fui sarado. Então, graças a Deus por esse amor que Ele manifestou em dar seu Filho para resgatar. Então vemos aqui o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo no lugar do pecador. O que é que isto representava? Representava que a lei de Deus é tão sagrada quanto o próprio Deus e que não pode ser mudada. E porque não pode ser mudada, agora a lei exige a morte do pecador. Mas morrendo o pecador, acabaria na mesma esperança, não tinha como ser restaurado e resgatado para Deus. Então era necessário alguém morrer no lugar de Deus. Aqui mostra que a lei, como eu disse, ela não pode ser mudada. Então porque é que Deus não mudou a lei para poupar o homem? O que é que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17? Nos diz, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sabem porque é que Deus não mudou a lei? Porque Deus não muda. Os homens mudam. Têm uma ideia e depois, não é assim, vou fazer assim. Então até a buscar a perfeição. Deus não é assim. Deus já é perfeito. Ele quando diz, já diz em perfeição. E não muda. Por isso mesmo. E diz mais em Romanos. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com Ele todas as coisas? Será que Deus não poderia também poupar a morte de Jesus, passar por aquela humilhação, por aquele sofrimento, para resgatar e salvar o homem? Aqui mostra que a lei de Deus é justa e que foi na cruz do Calvário que foi pago esse preço. A quem? A Adão. A mim. Então precisamos, pela fé, agora viver nesta esperança. E aqui nesta cruz nós vemos o quê? A justiça e o amor. A justiça de quê? Da lei. Foi revelada aonde? No amor de Deus, na morte de Jesus. Por isso é que vemos aqui o amor de Deus. O que é que está escrito em João, capítulo 3, versículos 16 e 17? O amor de Deus. Não vamos ficar só pelo 16. Muitos ficam só o 16 e até sabem este versículo de cor. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Mas não é uma vida qualquer, é a vida eterna. E agora o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então vemos aqui o amor de Deus. Vemos aqui uma esperança para os nossos pais que transgrediram a lei. Uma esperança para mim, que transgredi a lei. Agora tenho uma solução. E minha pergunta é, podemos anular a lei mesmo pela fé em Jesus Cristo? Não, se o próprio Deus, que é Deus, que não anulou a lei para poupar a Jesus e dar a salvação ao homem, porque é que nós vamos agora anular a lei? De maneira nenhuma. Vamos ver qual foi a sentença que Deus deu à serpente e também a esperança que trouxe a Adão e Eva, porque sabiam que estavam condenados à miséria e à morte. Este era o seu fim. Vemos aqui. Para o homem, a primeira indicação da redenção foi dada aonde? Na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim. Declarou o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Diz aqui, esta sentença proferida aos ouvidos de nossos primeiros pais, foi para eles o quê? Uma promessa, irmãos, um alívio, uma esperança. Diz mais assim: ao mesmo tempo em que predizia guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. Adão e Eva achavam-se como criminosos diante do justo juiz, esperando a sentença em que pela transgressão tinha incorrido. Mas antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas, que devia ser a sua porção, ou o decreto de que deviam voltar ao pó, escutaram palavras que não poderiam deixar de lhe dar esperança. Posto que devessem sofrer pelo poder de seu forte adversário, podiam olhar ao futuro e para a vitória final. Então vemos aqui uma luta, uma vida agora de fé, nesta esperança da salvação. Então foi dado ao homem o quê? Um tempo de graça. E o que é que este tempo de graça tinha? Qual era o propósito deste tempo de graça? Diz aqui: o Filho de Deus se oferecera para expiar com sua própria vida a transgressão deles. Um período de graça lhe seria concedido e mediante o quê? Arrependimento e fé em Cristo, poderiam de novo tornar-se filhos de Deus. Então vemos aqui uma revelação ao casal. O que é que diz? Diz aqui que o sacrifício exigido por sua transgressão revela a Adão e Eva o caráter sagrado da lei de Deus. E viram como nunca antes o fizeram, a culpabilidade do pecado e seus funestos resultados. Em seu remorso e angústia, o Adão e Eva rogaram que a pena não recaísse naquele cujo amor havia sido a fonte de toda a sua alegria, isto é, sobre Jesus. Antes, que repousasse sobre eles a sua posteridade. Eles rogaram que não faz sentido aquele que nos amou de tal maneira ter que sofrer e pagar aquilo que eles desobedeceram. E era a morte. Mas ninguém podia dar a vida por eles. Nenhum anjo. Somente o Criador é que podia dar a vida por eles. Então foi mostrado e revelado a eles mesmo isso. Diz assim: foi-lhes dito que, visto ser a lei de Jeová o fundamento do seu governo no céu, assim como na terra,
Mesmo a vida de um anjo não poderia ser aceita como sacrifício por causa da transgressão. Nenhum de seus preceitos poderia ser anulado ou mudado para valer ao homem em sua condição de caída. Mas o Filho de Deus, que criara o homem, poderia fazer a expiação por ele. Assim como a transgressão de Adão tinha trazido miséria e morte, o sacrifício de Cristo traria vida e imortalidade. Amém. Amém. Ainda bem que Deus nos amou de tal maneira a ponto de deixar seu Filho morrer para pagar o preço da transgressão, da minha transgressão. Então vemos o Cordeiro de Deus, a esperança pela fé. Agora na humanidade é trabalhada a fé. Tem a esperança. Agora é pela fé em algo que iria acontecer no futuro para nos salvar. E era isso que foi dado aos nossos pais, trabalhar a fé. Através de quê? A fé tem que ver com obras. Não é só crer. Tem que haver obras. Então é dado agora a esperança pela fé nas ofertas de sacrifícios de animais. Nós vamos ver agora a importância disso. E o que é que isso tem o que é que aponta essas ofertas? Irmãos, isto é muito forte mesmo. E às vezes nós precisamos passar por isto, para deixarmos de ser insensíveis e duros de coração. Diz assim: as ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança do seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seria uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Isto era o que a cerimónia era realizada. Quem fazia essa cerimónia, primeiro, lembrava-se sempre que era pecador. Lembrava-se que devia abandonar o pecado, reconhecer o que é o pecado e devia confessar, através desse ato, que teria fé num Redentor, que era Cristo, no Cordeiro de Deus. Diz aqui: destinava-se a impressionar a raça decaída com a solene verdade de que foi o pecado que causou o quê? A morte. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimónia que é dolorosíssima. Eu vou repetir: dolorosíssima. Sua mão devia agora erguer-se para tirar a vida à qual unicamente Deus podia dar. Irmãos, isto foi cada um passou. Agora imaginemos nós estarmos na comunhão com Deus, desobedecermos a Deus, sermos expulsos do jardim do Éden, porque aceitámos morrer, certamente morrer, e agora não haver esperança. E agora Deus diz assim: há uma maneira para tu ser salvo. Toma um cordeiro e mata-o. Tira-lhe a vida. E esse cordeiro vai morrer no teu lugar. E tu podes ser salvo. Mas só que aquele cordeiro era um símbolo. Estão a entender? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus era o Filho de Deus. Era o Criador do homem. Então, irmãos, foi muito difícil para Adão. E nós precisamos de compreender a importância da lei de Deus. Esperança agora pela fé. Foi a primeira vez que Adão testemunhava a morte. E sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou de animal. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Esta cena deu-lhe uma intuição mais profunda e vívida da grandeza de sua transgressão, que coisa alguma, a não ser a morte do amado Filho de Deus, poderia expiar. E maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o quê? O culpado. Agora uma estrela de esperança iluminou o futuro tenebroso e terrível e o aliviou de sua desolação total. Estão a ver aqui uma esperança? Ele reconheceu o pecado pelo seu nome. Então agora essa esperança é transmitida à humanidade. A humanidade não se preocupava em sair à noite, se divertir, trabalhar para ganhar dinheiro. O objetivo da humanidade era a salvação. Era viver na esperança deste sacrifício. Infelizmente hoje, passaram quase 6.000 anos, a prioridade do homem já não é esta. Estão a entender? Espero que não seja a minha nem a dos irmãos. Porque esta foi sempre a prioridade de toda a humanidade. Nós vemos o primeiro sacrifício que mostrava o quê? Fé em algo. Abel aceitou, reconheceu que era pecador e reconheceu que precisava de alguém ser morto em seu lugar. Então ele apresentou a Deus um animal, porque sem remissão de pecado, de sangue não há
Não há, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Caim, indignado e pensava que não aceitava a condição de Deus ter expulsado Adão e Eva do paraíso, de um local onde não precisavam trabalhar, era só chegar às árvores e tirar o fruto e comer. Agora apresentou, por suas obras, a oferta a Deus, os frutos, representando assim justiça própria, os méritos do homem. Enquanto Abel viu que em si não tinha mérito algum, na justiça própria, confiou nos méritos do sacrifício de um cordeiro, que é o Cordeiro de Deus. Essa mensagem era transmitida de geração em geração, mas pela linhagem de Sete, porque a linhagem de Caim seguiu a justiça própria. Então, infelizmente, o homem, quando se juntou com os filhos de Sete, com os filhos de Caim, perderam de vista esta fé. E o mundo chegou ao ponto de se tornar os pensamentos do homem mau continuamente e foi destruído. E esta esperança foi de novo despertada para o pai da fé, não é? A Abraão, a oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Deus aqui voltava a reatar a aliança que tinha prometido aos nossos pais, Adão e Eva, que foi perdida de vista. Agora, através do sacrifício de Isaque, Deus coloca no lugar de Isaque um cordeiro, mostrando a Abraão que iria oferecer o seu filho para sacrifício. Então vemos aqui a esperança pela fé nesse sacrifício e a importância da lei. Agora vemos a manifestação de Deus ao mundo. Deus ia ser manifesto em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Diz: o homem se tornou tão degradado pelo pecado que lhe era impossível por si mesmo andar em harmonia com aquele cuja natureza é pureza e bondade. Mas Cristo, depois de ter remido o homem do pecado da lei, poderia comunicar força divina para se unir com a força humana. Assim, pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, os caídos filhos de Adão poderiam mais uma vez tornar-se filhos de Deus. Esperança maravilhosa. Desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procura provar que Deus era injusto e que a sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Será mesmo assim? Satanás, atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de quem? Do autor dessa mesma lei. E mostrar-se-ia no conflito se realmente os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança ou perfeitos e imutáveis. Então, quem é que tem razão? Mudar a lei era o argumento de Satanás no céu e é o argumento dele na terra. Será que é mesmo assim? Será que podemos mudar a lei? Será que Deus mudou a lei para poupar? Para resgatar o homem? Irmãos, é as perguntas que nós temos que fazer. Então, mudar a lei. Vamos ver o que é que nos diz aqui. Se a lei pudesse ser mudada, ter-se-ia podido salvar o homem sem o sacrifício de Cristo. Mas o facto de que foi necessário Cristo dar a vida pela raça caída, prova que a lei de Deus não livrará o pecador de suas reivindicações sobre ele. Está demonstrado que o salário do pecado é a morte. Ponto final. Quando Cristo morreu, ficou assegurada a destruição de Satanás. Mas se a lei foi abolida na cruz, como muitos pretendem, a agonia e a morte do amado Filho de Deus foram suportadas unicamente para dar a Satanás exatamente o que ele pedia. O quê? A anulação de Deus, a anulação da lei. Então Jesus morreu para dizer que a lei pode ser abolida. É isso? Mas muitos dizem que a lei de Deus foi abolida na cruz do Calvário. Será mesmo isso? O tema de hoje é a lei de Deus e a sua justiça. Vamos realmente ver se é assim. Diz assim, isto em Patriarcas e Profetas. O próprio facto de que Cristo suportou a pena da transgressão do homem é um poderoso argumento a todos os seres caídos de que a lei é imutável e que Deus é justo, misericordioso, abnegado e que a justiça e misericórdia infinitas unem-se à administração do seu governo. Então, o sacrifício de Cristo, o seu sofrimento, a agonia que ele passou, prova que a lei é imutável. Essa é uma prova, irmãos.
Não precisamos ter muitos argumentos. Mas muitos ainda acham que a lei de Deus foi abolida na cruz do Calvário. Será que é mesmo assim? Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz? Então vamos deixar a palavra de Deus responder. Eu pus aqui vários versículos. Vamos falar sobre a lei, sobre a mudança da lei. Vamos ver, primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Estas palavras, irmãos, são do próprio Jesus. Eu não sei qual é as traduções que os irmãos têm e qual é as palavras que são usadas nesse versículo, por isso vou pedir a um irmão que se levante para ler os versículos 17 e 18 do capítulo 5. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Amém. Obrigado, irmã Carla, pela leitura. Algum irmão tem alguma tradução diferente? Para ver se realmente ela encaixa, se bate certo, porque há alguns que podem ter tradução diferente e buscar um argumento para mudar. Eu vou ler o que é que a minha tradução diz. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, não diz aqui mentira, digo em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Irmãos, isto é muito importante. Aqui nestes dois versículos há um tema para fazermos um culto. Primeiro, a palavra abrogar. O que é que significa? Anular? Não só. Está muito mais que isso. Eu fui ao dicionário procurar e diz abrogar. Pôr de fora de uso. Por outras palavras, Jesus diz, não penseis que vim pôr fora de uso a lei e os profetas. E por outras palavras assim, anular uma determinação de Deus do que é perfeito. Diz, anular uma determinação do perfeito. Como é que podemos anular o que é perfeito? É isso que Satanás quer. Mas Jesus diz que até que os céus e a terra passem, já passaram muitos anos. Dias e noites, anos já passaram. A terra ainda está a passar, ainda existe vida e tudo isso. Até que os céus e a terra passem. Na tradução da Carla dizia que não há J, uma pequena letra. Uma só letra ou um só traço. Uma letra ou um traço, isto é, uma vírgula. A minha diz um J ou um til. Diz, por mais pequenina que seja o pontinho ou a vírgula ou a letra, jamais sairá da lei. Hoje os irmãos não querem mexer na letra, querem mexer logo no mandamento todo. Estão a ver a diferença? A lei jamais foi anulada. É o que diz as palavras de Deus, de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo nos fala? Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3 e ler o versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. O que é que nos diz o versículo 31? Agora, por mostrarmos a fé nesse sacrifício, como foi mostrado a Adão e Eva, eles tinham fé nesta esperança, nessa salvação. Vamos ver agora aqui o que é que o apóstolo Paulo diz. Anulamos, pois, a lei pela fé? O que é que ele diz? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos ou confirmamos a lei. Então, irmãos, muitos acham que a morte de Cristo na cruz do Calvário anulou a lei. É o contrário. A morte de Cristo estabelece a lei. E quando nós temos fé em Cristo, nós mostramos fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus. Porque a justiça de Cristo, a justiça de Deus está na lei. E essa justiça foi manifestada no seu Filho, em Jesus. Então, nós anulamos a lei pela fé? Por termos fé no sacrifício de Jesus, vamos anular a lei? O apóstolo Paulo dá a resposta. De maneira nenhuma. Antes, não anulamos. Estabelecemos a lei. Irmãos, estamos a falar na lei dos 10 mandamentos. Passamos então mais à frente um bocadinho, Romanos capítulo 4, e vamos deixar Paulo falar através das suas cartas aos Romanos. Romanos 10, capítulo 4. Vamos ver o que é que Paulo nos fala. Versículo 4. As pessoas usam esta palavra para lhes agradar, só que não entendem o significado desta palavra. O versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei é esta. Só que esta palavra fim significa o propósito, o cumprimento da lei. A origem da lei, o significado da lei. Então, porque o propósito da lei foi manifestado em Cristo. Para quê? Para sermos justificados, para todo aquele que nele crê seja justificado.
Mas só que muitos dizem, isto é só foi para anular, Deus já não precisamos de lei. Será que é mesmo assim? Eu vou dar um exemplo para podermos entender isto. Nós temos a lei de Deus e eu faço uma comparação com a lei da estrada, o código da estrada. A lei da estrada diz-me a mim, que eu tirei o código, os irmãos que tiraram o código, que nas autoestradas não se pode andar a mais 120 km/h. Mas se eu andar a mais 120 km/h, a lei do código diz-me que eu estou em excesso de velocidade e estou a transgredir a lei. Certo? Então, se eu estou a transgredir a lei, eu tenho consequências. Multa, há uma penalização. Se eu sou agora apanhado pela autoridade, a autoridade manda-me parar e diz, o senhor ia a mais de 120 km/h. Fazendo isto, transgrediu a lei, vai ter que pagar a multa. Ou até ficar sem a carta, dependendo da velocidade que ia. Mas o homem diz, peço desculpa, eu não reparei, ou eu estou com muita pressa, tenho que ir buscar a mulher ao hospital. Ia justificar ali qualquer coisa e clamava com arrependimento a esse guarda para não o multar. Então o homem usa a sua compaixão e diz, pronto, para agora estás perdoado, mas não faças mais. Vai, mas obedece à lei. Mas pronto, para agora passou, o guarda perdoou. A minha pergunta é, o guarda aboliu a lei da estrada? Mas perdoou-lhe a lei, perdoou-lhe da multa. De maneira nenhuma, a lei existe, porque é a lei que mostra o pecado. O apóstolo Paulo, nós chegamos já lá em Romanos capítulo 7, lá nos diz. Então, se o homem exceder os 120 km/h, a lei vai lhe dizer que ele está em excesso de velocidade e vai pagar uma coima por causa disso. Então, a misericórdia desse guarda não anula a lei. Assim como o sacrifício de Cristo não anula a lei, muito pelo contrário. Dá uma oportunidade ao homem de não pecar mais. Não é? E confiar nos méritos de Cristo. Vamos ler então o que é que diz Romanos capítulo 7 e o versículo 7. Romanos 7, é um bocadinho atrás. Versículo 7. Diz o apóstolo Paulo, que diremos, pois? Em a lei pecado? Diz ele, de maneira nenhuma. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. De que lei que ele está a falar aqui? Onde é que está escrito não cobiçarás? Nos 10 mandamentos de Deus. Na lei de Deus. Então diz ele, que diremos, pois, em a lei pecado? Não, o pecado é a transgressão da lei. Que nos mostra o pecado. Perdão, ele diz que a lei, ele mostra-nos o pecado. Então, se abolimos a lei, se Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário, ninguém me diz que eu estou a matar, ou que estou a roubar, ou que estou a cobiçar. Se essa lei já não existe lei, não existe pecado. É isso? Se não existe lei, se não existe pecado, porque é que Jesus morreu? Simples, não é? Agora, se não existe a lei, porque é que estamos aqui no dia de sábado? E se não existe a lei, e se Cristo aboliu a lei, o que é que eu estou aqui a fazer a falar com os irmãos? Perguntas lógicas. Mas o apóstolo Paulo diz que a lei mostra-me o pecado. Então se o pecado diz, não dirás falso testemunho, e eu dou falso testemunho, a lei de Deus diz que eu estou em transgressão. Estão a entender? Então eu tenho que pagar, porque a transgressão da lei o salário é morte. Então mostra-nos aqui que a lei não pode ser abolida. A lei, muito pelo contrário, ela aponta-nos o pecado e mostra-nos o que é que se passou para salvar o homem que pecou. Estamos a falar de Adão e Eva e toda a humanidade. Vamos ler agora no apóstolo Tiago. Deixamos Jesus falar em Mateus, falamos aqui com o apóstolo Paulo e agora vamos falar com o apóstolo Tiago, a seguir Hebreus, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 10, 11 e 12. O que é que o apóstolo Tiago fala sobre a lei? Versículo 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. E diz o versículo 11. Porque aquele que disse, por outras palavras, aquele que também escreveu, não cometerás adultério, também disse e escreveu, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Estão a entender? E diz assim, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da... Então vamos ser julgados pela esta lei. E diz que se nós não adulteramos, mas matamos, somos transgressor de toda a lei. Porque diz que se tropeçamos num só ponto, somos transgressores de toda a lei. Sabem porquê?
Porque aquele que escreveu com o seu dedo o primeiro mandamento, também foi o mesmo que escreveu o 10º mandamento. Se nós desobedecemos a um desses mandamentos, estamos a transgredir contra aquele que escreveu a lei, que é o autor. E a própria lei é o próprio caráter e a revelação de Deus. Então, irmãos, se nós fazemos as nossas próprias obras no dia de sábado, onde Deus diz para nós não fazermos obra alguma, e santificar este dia de sábado, estamos a transgredir o quê? Não, toda a lei. Toda a lei. Se nós cobiçamos, estamos a transgredir o 10º mandamento. Não. Estamos a transgredir toda a lei. Porque o apóstolo Tiago, ele está a dizer aqui em sua palavra que quem transgride um só ponto é transgressor de todo. A lei de Deus é uma só. É simples. Jesus resumiu que é a lei do amor. Temer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ela resume-se. Quem transgride um só, transgride todos. Então a lei existe ou não existe? A lei mostra-nos o pecado. A lei mostra-nos um Salvador. Vamos ver agora o que é que o apóstolo João, mais à frente, nos fala em 1 João, capítulo 10, versículo... 1 João, capítulo 2 e o versículo 4. O que é que nos diz o versículo 4? Será que não existe lei? Será que não precisamos de mandamentos de Deus? Diz assim: aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Sabem, irmãos, aquele que conhece a Deus e não conhece a lei do seu governo, diz aqui que é mentiroso. Por outras palavras, aquele que diz que conhece a Deus e não precisa de lei, é mentiroso. Porque o conhecer a Deus implica conhecer a lei de Deus e guardar os seus mandamentos. Mas será mesmo assim? Será que ainda, depois de tantos anos, é preciso guardar a lei de Deus? Será que é necessária a lei de Deus? O que é que a Bíblia nos responde? Vamos falar com o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. E vamos lá ver quais são as consequências de guardar a lei. Capítulo 12, versículo 17. O que é que ele nos diz? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. A quem? Os que guardam os mandamentos de Deus, é o que está aqui escrito. Espera. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, significa que eles vão ser perseguidos? É o que diz aqui, pelo menos foi o que eu entendi. Diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A mulher representa a igreja. E o dragão nós sabemos que é Satanás. E vamos então falar agora no capítulo 14 e versículo 12. O que é que nos fala? É um bocadinho mais à frente. O que é que nos diz o versículo 12? Será que não é preciso lei? Capítulo 14, versículo 12. Nos diz assim: aqui está a paciência dos santos. A palavra santo significa separado. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os irmãos estão a ler bem? Ou eu estou a ler bem? Aqui estão a dizer os que guardam os mandamentos de Deus. Então a lei de Deus não foi abolida? Pois, é isso que Satanás quer pensar. É isso que Satanás ensina. É isso que Satanás diz, que a lei de Deus existe, mas trocando o 4º mandamento, que é lembra-te do dia de sábado, e colocando outro dia. Estão a ver a diferença? É o que tira o 2º mandamento, não farás para ti mais escultura, e divide então o 10º mandamento em 2. Estão a entender a diferença? Passarão os céus e a terra, diz Jesus. Mas nem um jota, um tilo ou pequena letra passará da lei de Deus. Então vemos na cruz do Calvário o que é? A lei de Deus. E vemos na lei de Deus o caminho que nos pode purificar. O que é? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, irmãos, vamos salientar esta palavra. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Cristo. Então vemos agora o 2º plano da salvação. Primeiro, na cruz do Calvário. Agora vemos a cruz de Cristo, o sacrifício, por causa da transgressão da lei. Vemos agora o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, onde está no céu, a interceder por nós. Aonde? No lugar santíssimo. Onde é que tem no lugar santíssimo? O apóstolo João foi visto o quê?
E abriu-se o véu do segundo compartimento e viu-se a Arca da Aliança. E o que é que tem dentro da Arca da Aliança? A sério? Os 10 mandamentos? E o que é que foi feito para salvar a humanidade? A morte daquele que nos criou. Daquele que nos podia salvar. E irmãos, estas marcas nas mãos de Cristo é o que vai durar para toda a eternidade. Quando Deus terminar com esta história do pecado. Então vemos o quê? Na lei de Deus e sua justiça, quem? É Jesus, irmãos. É Jesus. Então podemos ver que há esperança em Jesus Cristo. Vamos ler o que é que está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 1 e o versículo 21. E vamos ver o que é que Deus fala do seu próprio Filho. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Conhecem uma passagem da Bíblia em que diz: eis o meu filho, eis aqui o meu filho em quem me compraz. Quem disse essas palavras? O Pai. A quem? A seu filho, no dia do batismo. E o que é que diz o versículo 21? O Senhor se agradava dele por amor de sua justiça. Engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Estão a ver aqui a importância do sacrifício de Jesus para resgatar o homem e engrandecer e aperfeiçoar a lei. Porque esse foi o propósito dele, foi torná-la gloriosa. É o que diz aqui, engrandeceu pela lei. Então Jesus veio engrandecer a justiça da lei que Satanás quis transgredir. Então, irmãos, o que é que vemos aqui neste tema? O que é que vemos neste resumo todo? O amor de Deus para comigo. O amor de Deus, a justiça de Deus, não é? E o meu dever. Se eu quiser, é uma escolha de cada um. E o que é que vemos mais, acima disto tudo? A minha salvação. Ter que passar por isto tudo, irmãos. E nós vamos agora continuar a transgredir a lei de Deus. Vamos continuar nós no dia de sábado a buscar os nossos interesses, a fazer os nossos interesses, a cuidar das nossas vidas. No dia em que Deus disse para nós descansar, lembrar desse dia para o separar e glorificar esse Deus maravilhoso que tudo fez e faz em nosso favor. Será que nós ainda vamos cultuar imagens e ídolos? Colocar algo mais valoroso, isto é, aos olhos humanos, entre o homem e Deus? É isso que a igreja ainda vai continuar a fazer? É isso que eu ainda vou continuar a fazer? É um pensamento. Para terminar, irmãos, depois de tudo isto, vamos buscar um versículo que eu gosto muito, e creio que o irmão Peixoto também gosta muito. Eclesiastes, todos os irmãos já sabem o que é que eu estou a falar. Que é só o dever só da igreja. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. É o último versículo, capítulo de Eclesiastes, e o penúltimo versículo. Tem a seguir a Provérbios, Salmos, Provérbios e depois Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 13. Diz assim o versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou o propósito é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de alguns. Do judeu, não, do adventista do sétimo dia. Irmãos, qual é a palavra que está ali? É o dever de todo homem. Irmãos, é todo o homem. É que não há desculpa. Quem é que deve guardar os mandamentos? Todo o homem. Todo. Não há exceção. Porquê? Porque é o governo de Deus no céu e é o governo de Deus na terra. Satanás irá fazer tudo para destruir a lei de Deus. Mas graças a Deus e em sua misericórdia, Deus terá um povo fiel. Um povo que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Que esse seja o desejo de cada irmão, de defender a causa de Deus, de chamar o pecado pelo seu nome e mostrar que foi a transgressão da lei que crucificou o Filho de Deus. Foi o meu pecado que crucificou o Filho de Deus. Vou eu continuar a pecar? Vou eu continuar a crucificar o Filho de Deus? Irmãos, tem a pergunta que deixamos assim no ar e que Deus fala à nossa mente, à nossa consciência, qual seja o nosso dever quando a palavra de Deus já nos diz. Deus abençoe e é o meu desejo em nome de Jesus.
Irmãos, terminando assim o culto, vamos todos com o coração alegre entoar o hino número 248, como título, Sempre Alegre. Sempre alegrem a vida de um cristão. Irmãos, estamos tristes, é porque não temos esperança. Porque é essa esperança que nos leva à felicidade. Nada no mundo nos dá mais felicidade a não ser o sacrifício de Deus em meu favor. Terminando assim então o culto, vou pedir a toda a congregação que se ajoelhe, os que puderem, que se não se puderem mantenham em pé. Enquanto aqui vamos ajoelhar, agradecer a Deus por este imenso amor e por este tema. Bendito Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus a Ti seja dada a honra e a glória e a majestade para todos sempre. Amém. Muito obrigado, eterno Pai, por estas horas que aqui passamos neste teu dia de sábado. Obrigado por este culto, Senhor, por este estudo, o quão importante é a Tua lei, Senhor, e o que ela exigia, Senhor, o sacrifício do pecador. Mas pela Tua graça e infinita misericórdia, ofereceste todo o céu, Teu Filho amado, para sacrificar-se em meu lugar. Ajuda-nos realmente a compreender o quão pecado, Senhor, tem feito separação entre o homem e Ti, Senhor. Ajuda-nos a compreender e a afastar-nos dele, do pecado. Ajuda-nos a confiar nos méritos de Cristo, que pode muito bem purificar a minha alma e dar-me assim a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a que todos possam reconciliarem-se contigo através do sangue precioso de Jesus. E através deste tema, Senhor, muitas almas possam vir ao conhecimento da verdade, da grandeza e da profundidade do Teu reino, Senhor, do Teu caráter, que é a Tua lei. E ajuda-nos realmente a amar-Te verdadeiramente, em verdade e em espírito. Ajuda-nos a abandonar o pecado e a andar num caminho em que Cristo andou. Ele veio engrandecer e glorificar a Tua lei, torná-la gloriosa, Senhor, a ponto de ser sacrificado. Ajuda-nos realmente a compreender essa mensagem e a não pecar mais contra Ti. Ajuda-nos a ser fiel até à morte, Senhor. Porque sabemos que ainda que ao pó vamos, Senhor, temos a esperança de ouvir a última trombeta e ouvir a voz do arcanjo e levantar-nos e transformar-nos com um corpo glorioso para a vida eterna. Abençoa cada irmão aqui presente, Senhor, que toques nos seus corações, cada um em suas dificuldades, que possam nunca desanimar, mas confiar nestes méritos e caminhar mais e mais, Senhor. Ainda que muitos te abandonem, Senhor, possamos buscar a firmeza e a coragem daqueles que se tornaram frios e fracos.
Ajuda-nos realmente a viver pela esta causa e a defender os Teus mandamentos e ter a fé em Jesus Cristo. Despede-nos para os nossos lares, ainda com reverência ao Teu nome, Senhor, com reverência à Tua lei e ao Teu dia que Te escolheste para santificar, para o Teu dia que foi santificado e abençoado. Que possamos não falar as nossas próprias palavras, chamar este dia de sábado santo e deleitoso dia do Senhor. Amém. E Tu prometeste fazer deste Teu servo, de todos aqueles que guardam a Tua lei, cavalgar sobre as nuvens dos céus. Amém. Perdoa os meus pecados e faltas por algumas palavras ou atos que tenha feito. E concede-me a Tua perdão através do mérito de Jesus. Eu oro não porque haja mérito em mim, mas é confiado nos méritos, no sangue e em nome de Jesus que eu Te peço por estas bênçãos e Te agradeço. Amém. Amém. E falou o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus mostrou o seu imenso amor. Ele deu-me o presente mais lindo, pois nasci, sei que tenho valor. Mas o mal que aflige e castiga quis tirar toda a vida de mim. Mas meu Deus, com sua mão poderosa, deu-me vida completa, enfim. Um milagre eu sou por sua graça, nos seus braços eu vou descansar. Ao Senhor eu darei minha vida, junto dele